Neemias capítulo 13, do verso 23 a 31. Leiamos a palavra do Senhor, que assim diz: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo, Deus de toda graça e amor, na tua presença, ó Deus, nós estamos como um só povo, povo do Senhor, que teme o seu santo nome. E nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz. Mas, Senhor, os nossos ouvidos espirituais foram profundamente afetados pelo pecado. E por isso agora nós pedimos que o teu Espírito tire os impedimentos dos nossos ouvidos, ó Pai. Também, ó Deus, nossos olhos não conseguem ver as maravilhas do Senhor. Que teu Espírito ilumine os nossos olhos, ó Deus. Também o nosso coração, ó Deus, não está disposto a te obedecer. Também muda, Senhor, a disposição do nosso coração, de nossa vontade, para que sejamos prontos a te obedecer. Assim rogamos, Pai, no nome santo e bendito do Senhor, Jesus, o teu Filho, para a sua glória e para o nosso bem é que oramos. Amém e amém. Irmãos, no início do ano, algo bem inusitado aconteceu. Um jovem inglês chamado Zack decidiu vestir-se juntamente com seu avô com roupas, com calças e um skirt, aquela saia escocesa, feitas com sacolas plásticas pegadas numa loja de materiais de jardinagem. Nessa mesma loja, eles compraram também alguns utensílios usados para jardinagem e eles então confeccionaram roupas e tentaram entrar num dos maiores eventos de moda do mundo, o London Fashion Week, a Semana da Moda de Londres. O mundo da moda se tornou tão estranho, tão sem padrões estéticos e também sem referências, que, pasmem, acreditem se quiser, eles conseguiram entrar no evento e eles foram aplaudidos no tapete vermelho, juntamente com modelos e estilistas que vestiam roupas de outras marcas famosas, como Zara e Balenciaga. O mais incrível de tudo isso é que essa não era a primeira vez que ele fazia isso. Ele já tinha entrado outras vezes no evento, usando coisas inusitadas. Roupas feitas com piscina de criança, com coisas desprezíveis. Coisas que realmente não têm nenhum valor. O que ocorreu naquela semana de moda em Londres é só um exemplo de como um mundo sem padrões aceita facilmente qualquer coisa como normal. E, infelizmente, nós vivemos nessa época que é normal normatizar o anormal, que é normal ter como padrão
aquilo que é fora de padrão. E esta é a tendência do nosso mundo atual. Como isso afeta o povo de Deus? Infelizmente, a igreja, o povo de Deus, tem se guiado por esses modelos, por esses padrões e por esses mesmos valores mundanos que estão ditando a moda pelo mundo. Cada vez mais, padrões estranhos às Escrituras, padrões estranhos à vida cristã exigida pela lei do Senhor, têm sido normatizados dentro da igreja cristã. E quanto mais convivemos com o erro, quanto mais convivemos com o pecado, mais ele se parece normal e normativo para nós. Judá estava vivendo algo assim. Naquele momento, no segundo governo de Neemias, quando ele retorna da Pérsia. E ele identifica sérios problemas dentro da cidade de Jerusalém. Erros que haviam sido corrigidos há pouco tempo no passado. Como, por exemplo, o que agora ele tem que corrigir. Com a convivência com os pagãos, eles tornaram a começar a tratar os pecados ou tratar certos padrões condenados pelas Escrituras como normais entre o povo de Deus. O capítulo 13 é uma série de correções que Neemias faz por causa dessa tolerância com o pecado dentro de Judá, dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Pecados que se tornaram normais para o povo de Deus, pecados com os quais o povo convivia sem nenhuma estranheza mais. Até aqui, Neemias já tinha corrigido uma série de problemas. Ele já havia tratado uma série de pecados dentro de Jerusalém. Como, por exemplo, a expulsão dos estrangeiros de dentro da cidade para santificar a cidade, porque eles haviam trazido ídolos para dentro da cidade, que era o centro da adoração do único Deus verdadeiro. Segundo, a expulsão de Tobias daquela recâmara dentro do templo para santificar o templo do Senhor. Terceiro, a restituição dos levitas e dos cantores ao templo e ao seu serviço para santificar o culto. Quarto, o fechamento da cidade no dia de sábado para santificar o dia do Senhor e assim levar o povo a considerar com mais firmeza o quarto mandamento. E agora resta essa última grande ação de Neemias, a correção do problema dos casamentos mistos dentro de Judá, dentre o povo de Judá, para santificar a aliança do povo de Deus. O problema dos casamentos mistos é um problema já muito antigo para o povo de Israel, até esse momento, até esse ponto em que Neemias tem que corrigi-lo. Já vinha sendo lidado, esse problema já vinha sendo tratado por muito tempo, mas volta e meia, vira e mexe, o povo voltava aos seus pecados. Como vimos no último sermão, esse problema específico, naquele período, havia sido tratado veementemente por Esdras. Havia apenas 10 anos que Esdras tinha tratado esse problema, expulsando as mulheres estrangeiras e mandando-as de volta para suas terras. Mas os homens de Judá, como diz o Salmo 106, o verso 13 e 14, cedo se esqueceram do Senhor e se entregaram ao pecado e tentaram ao Senhor novamente na sua solidão. Por isso Neemias teve que tratar do pecado de novo, e agora de forma muito mais veemente e radical. Talvez possamos pensar, por que um comportamento ou uma postura tão radical de um líder religioso contra o povo por causa de um erro dentro do povo de Deus? Lembremos, irmãos, problemas radicais exigem tratamentos radicais. Não se trata um câncer com aspirina, não se trata um câncer com Tilenol. Problemas radicais exigem tratamentos radicais. Deus havia proibido terminantemente os casamentos mistos em Israel para prevenir a idolatria. Ele fez isso em 2 ocasiões bem específicas, de um modo muito claro, de um modo muito intencional, chamando Moisés e ordenando que ele falasse ao povo 2 vezes para que o povo não cometesse esse pecado. Em Êxodo, no capítulo 34,
do verso 11 a 16, nós vimos Moisés falar a primeira vez dessa proibição. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se de te fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não façais alianças com os moradores da terra, e não sucedas que, em se prostituindo eles com os seus deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e coma do seu sacrifício, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, e façam que também os teus filhos se prostituem com os seus deuses. A primeira proibição foi essa, e a proibição foi muito clara, dizendo: não casem com mulheres estrangeiras, não deem os seus filhos para casarem com pagãos, porque eles levarão Israel à idolatria. Novamente, quando Moisés tem que repetir a lei em Deuteronômio para a nova geração, o Senhor relembra de modo muito claro e veemente, novamente. Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 a 5, diz assim Moisés ao povo de Deus: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Mais uma vez, o Senhor, além de proibir o casamento dos servos de Deus, dos filhos de Deus, com mulheres pagãs, com pagãos, ele deixa claro a razão por que ele não quer que eles se casem, porque assim contaminariam o culto ao Senhor e se dariam à idolatria. Neemias, depois de voltar da Pérsia, então identifica essa série de problemas que nós já mencionamos, e o último deles é esse problema aqui que havia sido proibido pelo Senhor. Neemias identifica o problema, e no verso 23 e 24, nós vimos como o problema estava profundamente instalado em Judá, e eles nem sequer percebiam. Leiamos novamente o que diz os versos 23 e 24. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Os judeus haviam casado com estrangeira, quebrando a ordenança do Senhor, desobedecendo aquilo que o Senhor havia ordenado 2 vezes muito claramente através do seu servo Moisés e muitas vezes através dos profetas no decorrer dos anos. Eles se adaptaram de tal modo, mas de tal modo com a cultura de suas mulheres, que nem a língua, nem a própria língua do povo judeu, os filhos daquelas famílias sabiam falar. Aqui nós temos que parar e pensar um pouco sobre a influência das mães na educação dos filhos. E talvez vocês possam simplesmente pensar: mas o que aconteceu aqui foi uma falha, uma omissão dos pais, por isso a influência das mães estrangeiras foi tão grande sobre os filhos. Bem, isso é verdade, mas nós não podemos negar também o fato
de que as mães têm um poder educativo em suas mãos que os pais não têm. As mães gastam mais tempo com as crianças e elas são, na verdade, um instrumento de Deus na educação dos nossos filhos. Elas ensinam a palavra do Senhor, elas ensinam os valores, ensinam os princípios, elas reforçam as verdades das Escrituras dentro do lar, na ausência dos pais, enquanto os pais estão fora trabalhando. Mas aqui o que aconteceu foi que a cultura das mulheres estrangeiras pagãs foi tão predominante que as crianças sequer aprenderam a falar a língua dos seus pais. Sequer aprenderam a falar a língua do povo de Deus. Nós precisamos lembrar, e o povo precisava lembrar disso, que casamentos são alianças. E alianças são espirituais. O Senhor não permite que alianças de seu povo sejam feitas com ímpios, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Como alguns argumentam, isso era coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento, na Nova Aliança, as coisas são diferentes. Mas não é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 14 e 15, que nos diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, deixa muito claro que o princípio reforçado e ensinado por Moisés em Êxodo 28 e em Deuteronômio 5 permanece ou prevalece, é vigente para o povo de Deus ainda nos dias de hoje. Os nossos símbolos de fé nos relembram isso com clareza. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, no item 3, nos diz assim: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casarem somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. O que a confissão de fé faz é apenas reproduzir o ensino bíblico, o ensino das Escrituras, de que Deus não aprova o casamento entre crentes com incrédulos. Precisamos lembrar também que há consequências espirituais e culturais danosas desses casamentos. Observe o que aconteceu em Judá. Quais as consequências práticas dessa desobediência? Nós lemos nos versos 23 e 24 que as crianças dos judeus não falavam a sua língua, eles falavam meio asdodita, uma língua misturada, talvez com a língua daqueles povos locais, mas não era a língua do povo hebreu. Sim, o verso 24 diz: os seus filhos não sabiam falar judaico. Eles falavam uma língua meio asdodita, a língua do seu respectivo povo. Talvez nós possamos olhar e pensar: mas é só um problema cultural aqui? Não há nenhum outro problema aqui. Não é somente um problema cultural. Se os filhos não sabiam falar judaico, como é que eles aprendiam as Escrituras se a palavra do Senhor era na língua judaica, era na língua dos hebreus? Como é que eles entendiam o culto a Deus se o culto era ministrado pelos sacerdotes na língua judaica? Sim, os pais, além de terem cometido pecado, casando com estrangeiras, casando com mulheres pagãs,
Eles privaram os seus filhos da bênção da aliança, porque os seus filhos não tinham acesso às Escrituras e não tinham acesso ao culto solene, ao culto santo, porque eram impedidos por causa da língua. Não conseguiam entender a língua do seu próprio povo, a língua do povo de Deus. Veja que aqui há uma consequência cultural que tem influência sobre a vida espiritual do povo de Deus, das crianças daquelas famílias. Mas há mais do que isso. Olha o que nós lemos em Malaquias, no capítulo 2, no verso 10 e 11. Malaquias 2, verso 10 e 11. Esse texto foi lido no início do culto, intencionalmente. E ouça novamente o que diz esse texto. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? A primeira coisa que o texto destaca é que o casamento misto é uma profanação da aliança. Você é povo da aliança. Você é filho da aliança. Casar com incrédulo é profanar a aliança feita entre Deus e o seu povo. É uma profanação da aliança. Continuando, o texto diz: Judá tem sido desleal e a abominação tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. A segunda implicação aqui é que o culto a Deus é profanado. O santuário do Senhor foi profanado porque Judá casou-se com adoradoras de deuses estranhos. Nós pensamos que é bobagem essa postura dos pastores ditos conservadores, de insistirem tanto em orientar os pais e as famílias a que instruam seus filhos a casarem no Senhor, a casarem com pessoas que professam a mesma fé. Mas não é bobagem. As Escrituras não tratam como pouca coisa. É essencial que ensinemos os nossos filhos que eles devem se casar com aqueles que professam a mesma fé no Senhor Jesus. Porque casar-se com idólatra ou casar-se com alguém que é incrédulo é tanto profanar a aliança quanto profanar o santuário de Deus ou profanar o culto a Deus. Mas Neemias toma ações corretivas muito intensas para corrigir o problema em Israel. E nós vamos ver do verso 25 a 29 como Neemias toma alguns passos e nós podemos ver os níveis de disciplina aplicado por Neemias para a correção do problema. Em primeiro lugar, há um confronto e imprecação das maldições da lei sobre aqueles que estavam em pecado. No verso 25 nós lemos: contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Contendi com eles e os amaldiçoei. O que Neemias fez foi um confronto direto contra o pecado. O pecado precisa ser confrontado, especialmente quando ele está patente aos olhos, quando ele é evidente, e aqui estava evidente o pecado do povo de Deus. O pecado precisa ser confrontado. Nós vivemos uma geração, uma época, em que confrontar o pecado é algo até arriscado para os pastores, para os pregadores. Não é raro ouvirmos dizer que pregadores foram orientados a não tocar em certos assuntos quando convidados a pregar em algumas igrejas, porque aqueles assuntos eram sensíveis dentro daquela comunidade cristã. Não é raro ouvirmos que algumas igrejas na Europa já é proibido você tocar em alguns pecados, porque esses pecados são agora tolerados dentro da igreja. Mas o que nós vimos nas Escrituras é que o pecado sempre é confrontado
E se o pecado não é confrontado, ele nunca é devidamente tratado. Neemias confrontou o pecado. E mais do que isso, ele aplicou as disciplinas, as sanções da lei de Deus sobre aqueles. Neemias, como sendo autoridade sobre o povo, ele era governador do povo, e também sendo crente temente ao Senhor, e de certo modo falando como profeta, ele faz imprecações sobre o povo de Deus. Quando Neemias diz, eu contendi com eles, ele está dizendo que os confrontou com a palavra de Deus. E quando ele diz, eu os amaldiçoei, não é que Neemias começou a fazer xingamentos contra aqueles homens, mas Neemias invocou sobre aqueles homens as maldições de Deuteronômio 28, a partir do capítulo 15. Só para lermos 2 versículos do que está registrado lá, no verso 15 e no verso 20, Moisés diz assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderes, até que sejais destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. A lei do Senhor é muito clara. O capítulo 28 registra do versículo 1 até o versículo 27, até o versículo 14, aliás, registra as bênçãos decorrentes da obediência à lei de Deus. Mas a partir do versículo 15, registra as maldições decorrentes da desobediência. E quando Neemias diz que ele amaldiçoou aqueles homens, ele estava invocando sobre eles as maldições da lei de Deus para aqueles que desobedecem deliberadamente à lei do Senhor. Sim, as maldições do pecado alcançarão todos aqueles que deliberadamente desobedecerem à lei do Senhor. As maldições do pecado alcançarão todos aqueles que deliberadamente desobedecerem à lei do Senhor. A menos que, depois de haver pecado, você olhe para a cruz e busque socorro, e busque graça, e busque misericórdia no único que pode te livrar das maldições do pecado. Ele que se fez maldição em seu lugar. Ele que se fez maldição em nosso lugar. Somente Ele pode nos livrar das maldições decorrentes da desobediência da lei de Deus. Sim, o povo havia desobedecido e merecia um tratamento radical. E Neemias começa tratando-os espiritualmente. Mas Neemias também, lembremos, era o governador civil daquele povo. Por isso, ele também pôde aplicar uma correção civil para aqueles que se levantaram contra a correção que ele estava fazendo naquele momento. Neemias era governador do povo, portanto, ele poderia exercer sobre o povo o poder de Estado, o poder de governador. Como alguns resistiram à disciplina, ele então agiu como governador e os corrigiu. E aqui, como eu mencionei no último sermão, para os ouvidos da sociedade atual, ao ouvir que um líder religioso espancou algumas pessoas e arrancou-lhes seus cabelos, alguns gritariam: violência, abuso de poder religioso, mandam prendê-lo. Mas nesse caso era o próprio Estado corrigindo o erro do povo. Deus deu à igreja, Deus deu ao seu povo o poder das chaves, o poder de, pela pregação e pela disciplina, corrigir aqueles que estão debaixo da autoridade da igreja. Mas Deus deu ao Estado o poder da espada para corrigir aqueles que porventura quebrarem a lei, desobedecerem a lei diante da sociedade. E Neemias exerceu os dois poderes, visto que ele representava aqui diante do povo de Deus, o Senhor, sendo líder religioso do povo, mas ele era também um governador civil e por isso ele podia aplicar sanções
da lei civil. Quando ele diz espanquei alguns, na nossa mente já vem a ideia de Neemias de punhos levantados e dando socos em homens que desobedeceram à lei do Senhor. Talvez, quando pensarem assim, eu lhes arranquei os cabelos, nós vimos, talvez, Neemias agarrado no cabelo de alguns homens e puxando tanto, parecendo briga de mulher, arrancando o cabelo daqueles homens. Mas não é isso. As Escrituras tratam dessas duas coisas. Deuteronômio 25, no verso 2 e 3, nós temos uma lei específica a respeito do açoitamento de culpados. E certamente o que Neemias diz aqui, eu espanquei alguns, aplicou os açoites da lei em Deuteronômio 25. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhes fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Então, o que Neemias faz é aplicar a lei do Senhor. A lei do Senhor dizia que quando alguém fosse culpado, deveria ser corrigido com açoites. E ele julgou o caso e ele considerou aqueles que não aceitaram a disciplina como culpados e dignos de açoites. Por isso, quando ele diz espanquei, ele estava corrigindo segundo a lei do Senhor, de acordo com essa lei específica de Deuteronômio. Quanto ao cabelo, nós vimos em diversas situações que para o homem era desonroso cortar o cabelo e a barba. Quando os valentes de Davi, numa situação de guerra, sofreram tal coisa, eles ficaram escondidos e envergonhados, e Davi então mandou buscá-los e escondê-los até que o seu cabelo e a sua barba crescesse novamente. Porque isso era considerado uma desonra para o homem. Um homem só cortava voluntariamente o seu cabelo e a sua barba quando havia uma situação de extrema calamidade e ele queria demonstrar o seu quebrantamento e humilhação perante o Senhor, em que em alguns casos eles cortavam o cabelo e a sua barba. Veja o que Esdras fez quando os homens de Judá, 10 anos antes agora de Neemias corrigir, haviam cometido o mesmo pecado. Ao contrário de Neemias, Esdras arrancou os seus próprios cabelos e a sua barba. Esdras 9:3, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Esdras, ele se coloca no lugar do povo e ele assume a vergonha do povo. E ele assume a desonra do povo. E ele se humilha em favor do povo. E talvez pudéssemos pensar, bem, Esdras é mais piedoso do que Neemias. Porque Esdras, ao invés de aplicar uma coisa tão rigorosa, Esdras aplicou sobre si mesmo. Mas lembremos que agora era um pecado repetido. Se tornou-se um pecado contumaz para o povo. E Neemias agiu corretamente ao aplicar essa sanção tão dura sobre o povo, mostrando para eles, através da sua própria desonra, ao perder os cabelos e a barba, que não eles haviam sido desonrados, mas que o próprio Deus havia sido desonrado pela sua desobediência. Esdras, então, passa para uma terceira fase da disciplina. A primeira foi a correção espiritual, ou Neemias. A primeira foi a correção espiritual, a segunda uma correção civil, e agora uma instrução bíblica, com um exemplo de alguém que era respeitado pelo povo. No verso 26, ele diz assim: não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. O que Esdras faz agora é lembrar: quem vocês pensam que são? De se colocarem de tal modo debaixo do juízo do Senhor. O rei Salomão, que foi o homem mais sábio,
amado por Deus, sábio em toda a terra, ele foi enganado e as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. A pergunta de Neemias é: faríamos nós a mesma coisa? Faríamos nós a mesma coisa novamente? Desagradando o nosso Deus? Veja o que ele diz no verso 27. Dar-vos-íamos nós ouvido para fazer todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Faríamos nós de novo? E ele então cuida para que o povo lembre e tenha uma imagem visual para lembrar do perigo que era quebrar essa lei, desobedecer esse princípio, esse mandamento do Senhor para o seu povo. Mas ainda Neemias não se deu por satisfeito. Ele queria tratar plenamente o problema. E agora ele vai para a classe sacerdotal. E na classe sacerdotal, o filho do sacerdote Eliasibe era um dos que havia casado com estrangeira. Lembra quem era o sogro de Joiada? O sogro de Joiada era Sambalate, o horonita, inimigo de Neemias e do povo de Deus. O que Neemias faz? No verso 28 e 29. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que afugentei de mim. Ele foi expulso também da cidade, foi expulso de lá, porque ele havia profanado a aliança sacerdotal e levítica. Veja o que Neemias diz no verso 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Ele queria zelar para que o culto a Deus fosse santo. Vocês perceberam que o capítulo 13 todo é com essa preocupação? Que tudo em Jerusalém fosse santificado ao Senhor, a cidade fosse santa para Deus, sem ídolos, o templo fosse santo para Deus, sem inimigos habitando neles, que o sacerdócio, os levitas e os cantores fossem santos para Deus no seu serviço no culto, que o culto fosse santo a Deus, que o dia do Senhor fosse santo a Deus e que eles observassem corretamente o dia de sábado. E agora, que a aliança do povo de Deus fosse preservada em santidade e que o povo não casasse com idólatras, que não casassem com pessoas que eram contra a fé do povo de Deus. Interessante é que na expulsão de Joiada do templo e de Jerusalém, Neemias faz uma oração a Deus e cada ação de Neemias, se vocês observarem, no capítulo 13, cada ação de Neemias terminava com uma oração a Deus. E aqui ele faz uma oração, lembra-te deles, Deus meu, pois eles contaminaram o sacerdócio. Eles contaminaram a aliança sacerdotal e levítica. A oração de Neemias é que o sacerdócio fosse purificado daquela contaminação, para que o culto a Deus fosse prestado em santidade. Que preocupação maravilhosa, que preocupação santa, que infelizmente, nos nossos dias, uma preocupação em manter o culto santo e livre de influências mundanas parece legalismo, radicalismo por parte de alguns. Mas aqui a gente vê um homem zeloso para que o nome do Senhor, a cidade de Deus, o templo, o culto, o dia do Senhor, os servos de Deus que serviam no templo e a aliança fossem preservadas santas ao Senhor. Neemias então conclui aqui as suas obras, as suas reformas espirituais. Ele conclui em 52 dias as suas reformas materiais, ele conclui a construção da muralha, mas ele demora muito tempo até concluir as suas reformas espirituais. E agora ele encerra dizendo que ele
No verso 30 e 31, limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um no seu mistério. Quando ele diz limpei-os de toda estrangeirice, alguns de nós pode talvez observar com estranheza, e até o fato dele condenar o casamento com estrangeiras, e talvez a primeira palavra que venha na cabeça de alguns seja xenofobia. Não é? Mas as estrangeirices aqui, como nós já vimos diversas vezes, a questão não é simplesmente o casar com estrangeiros. O próprio Moisés era casado com uma estrangeira e Deus não condenou o seu casamento. Porque a sua esposa, Zípora, era crente, uma estrangeira convertida ao Senhor. E nós vimos outros casos de servos de Deus no Antigo Testamento casados com estrangeiras e não foram reprovados pelo Senhor, porque as suas esposas eram crentes, convertidas ao Senhor. A questão não é a estrangeirice em si. A questão é a idolatria que as estrangeiras traziam para dentro de Judá, para dentro o povo de Deus. A idolatria que contaminava o culto, que contaminava a aliança, que levava o povo a prevaricar, a pecar contra o Senhor e a desobedecer a sua santa lei. Houve uma preocupação de Neemias em corrigir esses problemas, designar cada pessoa, cada servo do Senhor no templo, no seu mistério, na sua função, no seu trabalho, o cuidado para que o culto e os sacrifícios fossem mantidos. Tanto que no verso 31 ele preocupa-se até com o fornecimento de lenha em tempos determinados. Que cada um fornecesse a lenha para os sacrifícios. Limpei-os de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. E aí ele termina novamente com a oração: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Talvez, mais uma vez, nós precisamos pensar por que Neemias sempre termina com essa oração: lembra-te de mim, Senhor, por causa do que eu fiz. Neemias não estava barganhando com Deus, ele não estava dizendo: Senhor, agora, depois de tudo isso que eu fiz para o Senhor, agora chegou a hora do Senhor me abençoar, né? Mas Neemias estava se colocando juntamente com o seu povo e entendendo que o pecado do seu povo era também o seu pecado, porque havia um senso de coletividade. Neemias não podia simplesmente dizer: o seu povo, Senhor, está pecando, o meu povo pecou contra o Senhor, eu não. Mas ele, juntamente com o povo, reconhece que o pecado afetava todo o povo de Deus. E de fato é assim. Um pecado na igreja afeta toda a comunidade cristã. Por isso, Neemias, quando ora, ele diz: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele está pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele, porque ele é parte daquele povo que havia pecado contra o Senhor. Neemias foi zeloso, cuidadoso, para que o povo se livrasse das influências do mundo, das influências pagãs, de todos os males que estavam contaminando o povo de Deus. Eu quero convidá-lo a voltar comigo na história do Zeke. O jovem inglês que entrou na London Fashion Week vestindo roupas de sacolas plásticas e utensílios de jardinagem de uma loja de departamentos. Ele não somente conseguiu desfilar pelo tapete vermelho junto com modelos e estilistas famosos, mas ele também foi fotografado e filmado pela mídia internacional, que teceu comentários sobre o estilo arrojado que ele e o seu avô estavam mostrando naquela festa. Ele posou para fotos com famosos de Hollywood e ninguém notou que ele não era do mundo da moda e que as suas roupas eram fajutas, que as suas roupas eram de sacola de supermercado. O mundo da moda se tornou assim.
tão estranho e sem padrões estéticos, sem referência, que ninguém olhou com estranheza dois homens vestidos com sacolas plásticas e com itens de jardinagem. E pasmem, a roupa era azul e amarelo, vibrantes. E ninguém estranhou. É assim que a igreja tem tratado o pecado e suas influências na igreja. Nós estamos tão acostumados com o pecado que passamos a tratar o pecado com naturalidade. Passamos a tratar aquilo que Deus condena claramente em sua lei com naturalidade. Nós recebemos e acolhemos com tanta facilidade a cultura mundana que de tão normal para os ímpios parece agora também normal para nós, os crentes. E mais uma vez lembremos da cultura do não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Lembrando daquela amiga da minha esposa que disse, se tem uma frase que foi cunhada no inferno e que vai levar muita gente para o inferno, é esse tal do não tem nada a ver. Cuidado, cuidado. Judá não estranhava mais o fato de seus filhos não falarem judaico. Dos filhos de judeus que não falavam a língua do povo de Deus. Judá não estranhava mais que os seus filhos não pudessem aprender as escrituras na sua própria língua, porque eles não falavam a língua dos pais. Judá não estranhava mais o fato de muitos filhos não poderem entender o que o sacerdote proferia no culto, porque para eles era indiferente. O pecado fez com que Judá se tornasse indiferente para o pecado, para o próprio pecado, aumentando assim as suas transgressões, e indiferente à voz do próprio Deus e à participação no culto solene. E assim o pecado faz conosco. Nós vamos nos acostumando com ele e nós vamos perdendo o interesse por aquelas coisas que são próprias da vida cristã. Nós vamos aumentando o nosso amor pelos prazeres desta vida, deste mundo, e vamos perdendo o prazer por aquelas coisas que Deus nos ensinou a amar. Abandonamos a leitura da palavra de Deus, depois abandonamos a oração, abandonamos depois, talvez recorremos a ela quando for conveniente, quando precisarmos de alguma coisa. Depois abandonamos, perdemos o prazer do congregar, abandonamos a comunhão dos santos, abandonamos a comunidade dos salvos, começamos a fazer alianças, e as nossas alianças vão nos enredando, e daqui a pouco nós estamos enlaçados com alianças com este mundo mau, com este mundo perdido. E nem notamos que há algo de anormal em nossas vidas. O culto, talvez nós frequentemos algumas vezes, mas as palavras que o pastor fala, as palavras que cantamos nas letras das músicas, as palavras lidas na liturgia, entram num ouvido e saem no outro, e não fazem nenhum sentido, e não tem qualquer efeito no nosso coração. Assim como Judá já não notava que havia algo de anormal em suas vidas diárias, porque normatizaram o erro, nós também, a igreja, estamos normatizando o erro e já não estamos percebendo o mal que o pecado tem causado à nossa comunidade. Precisou de uma intervenção radical de Neemias para tratar o pecado de Judá. Precisou de uma intervenção radical, tão radical que alguns de nós consideraria extremista, legalista. Mas, meus irmãos, sejamos honestos com a realidade do pecado em nosso coração. Sejamos honestos com a realidade da dureza do nosso coração tantas vezes. E como nós estamos tão prontos a quebrar a lei do Senhor sem constrangimentos, sejamos honestos de reconhecer que talvez estejamos, ou estávamos, ou estejamos em situação semelhante ou pior
do que aquela que aqueles homens de Judá estavam naquele momento. Nós também precisamos de um interventor radical. Nós também precisamos de um interventor que nos confronte e que nos corrija, como Neemias fez com o povo naquele momento. Nós precisamos de um interventor que nos arranque, que nos espanque com a palavra fiel. Nós precisamos de um interventor que arranque os cabelos da nossa desonra, que nos arranque as nossas desonras que foram impregnadas em nós de tal modo que nós já nem percebemos e que nós notemos com essa intervenção radical que nós precisamos da graça do Senhor para abandonarmos o nosso pecado e os nossos pensamentos ajustados ao pensamento do mundo. Precisamos de um interventor que grite aos nossos ouvidos e que mostre que nós estamos profanando a aliança do Senhor e manchando o seu santo culto por nos moldarmos demais aos comportamentos do mundo e aceitá-los com naturalidade. Como disse o grande pregador, o maior pregador da história, talvez, Spurgeon, da modernidade, ele disse: a razão pela qual a igreja influencia tão pouco o mundo é porque o mundo influencia demais a igreja. Que o nosso interventor, Cristo Jesus, e somente Cristo, possa arrancar as nossas idolatrias de nosso coração, como Neemias arrancou os cabelos daqueles homens naquele dia. Que o nosso interventor, por meio do seu Santo Espírito, possa espancar a nossa alma, assim como Neemias açoitou aqueles homens naquele dia, para que eles tivessem consciência da gravidade do seu pecado. Que Cristo e somente Cristo arranque de nós as nossas idolatrias, arranque dos nossos corações tudo aquilo que desagrada o nosso Deus, para que nós sejamos restaurados. Só há uma forma de sermos restaurados. Só há uma forma de sermos restaurados. Quando Cristo arrancar de nós os nossos pecados. Quando Cristo arrancar de nossas almas os pecados que nós amamos. Só há uma forma. E é só Ele que pode fazer isso. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do seu e do meu coração. Ele é o único fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como nos ensina 1 João 9. Sim, nós precisamos de um interventor radical. Oremos por uma intervenção radical do nosso Senhor em nossas vidas. Para que nós não sejamos somente uma igreja influenciada pelo mundo, como muitas nesse mundo estão. Para que nós sejamos uma igreja que de fato seja santa para Deus em todos os sentidos. E hoje, ao concluir o livro de Neemias, nós precisamos concluí-lo lembrando do que trata essa história. O livro de Neemias, meus irmãos, não é a história de um homem e a construção de uma muralha. Neemias é a história de Deus e a edificação da sua igreja. Lembremos que o livro de Neemias não é a história da restauração de uma cidade. É a história da nossa restauração por sua graça bendita, para que nós sejamos eternamente santos para Ele. A história de Neemias apontava para Jesus. A história de Neemias apontava para Cristo. E é somente Cristo que pode nos manter fiéis à aliança. E nós só manteremos fiéis à aliança quando nós de fato estivermos casados com o príncipe da aliança, Jesus Cristo. E se você ainda não tem esse compromisso com o príncipe da aliança, se você ainda não é noivo ou noiva do príncipe da aliança, você vai continuar profanando a aliança como filho de crente.
sem temor e sem constrangimento. Mas hoje o Senhor pode quebrantar o seu coração e te trazer para a presença dele, te salvar e perdoar os seus pecados. E estabelecer uma aliança entre você e o noivo, entre você e o príncipe da aliança. E quando você de fato estiver abraçado ao príncipe da aliança, casado com ele, unido com ele pela fé, você então considerará todas as suas demais ações. E você não profanará a aliança casando com ímpios, nem cometendo pecados contra o Senhor, mas buscará ser santo para ele. Além disso, nós precisamos lembrar que essa restauração que o Senhor começou, em Neemias ela teve início, a reforma material teve início e fim, em 52 dias ela foi concluída. Mas a reforma espiritual, se você ler os profetas posteriores, você vai ver Malaquias, Zacarias, lidando novamente, 100 anos depois somente, com os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Não foi em Malaquias que nós lemos hoje sobre infidelidade? E isso nos lembra de que nós precisamos de arrependimento contínuo. Que nós precisamos continuamente nos arrepender e voltar para aquele que pode nos perdoar. Por isso agora eu te convido a orarmos juntos a oração arrependimento contínuo na capa do seu boletim. Vamos ler juntos? Diz assim: arrependimento contínuo. Ó Deus da graça, tu imputaste o meu pecado ao meu substituto, e imputaste a sua justiça à minha alma, vestindo-me com o manto de núpcias, adornando-me com as joias da santidade. Mas em minha caminhada cristã ainda permaneço maltrapilho. As minhas melhores orações estão manchadas com o pecado. As minhas lágrimas de arrependimento são cheias de impureza. As minhas confissões de erros são tão agravantes do meu pecado. O meu acolhimento do Espírito é